Hoje é um dia auspicioso para nós no calendário. Hoje é o dia que Mahaprabhu chegou em Kathua para receber sannyasi. E amanhã ele irá receber sannyasi. Comemoramos o dia do sannyasi amanhã e hoje o dia que chegou em Kathua. Então nós vamos ler aqui uma parte da aula falando sobre isso, justamente sobre isso. A chegada dele em Kathua, ele saiu ontem à noite, às 3 da manhã, para chegar em Kathua, e hoje comemoramos esse dia. Então vamos começar a ler. O título é Eliminando os Obstáculos. Quando Mahaprabhu ele deixou a sua família, você sabe quem veio naquele momento com ele? Kalanindra veio ao Senhor e perguntou: Prabhu, eu vim, por que você me chamou? Qual é o meu dever? Mahaprabhu disse a ela: agora cumpra o seu dever. Tarde da noite, por volta das 3 horas da manhã, da madrugada, Nimai, ele foi embora, ele saiu de Navadvipa. Ele deixou Vishnupriya Devi, a sua esposa, dormindo na cama. A sua mãe, Sati Devi, pressentindo que estava por vir o que iria acontecer, ela ficou acordada a noite toda, guardando a porta. Ela ficou na porta da casa de Nimai, de Mahaprabhu, porque ela pressentiu que ele iria deixar a casa e iria para Kathua receber sannyasi. Nimai, ele curvou-se para ela, para sua mãe, e foi embora. E como uma figura de pedra, Mãe Sati, ela estava sentada no portão, enquanto Nimai saía. Ela não conseguiu dizer nada, mas ela ficou muda. Um pouco depois das 3 horas da manhã, da madrugada, Nimai, ele atravessou o Ganges a nado e em sua roupa molhada, com sua roupa molhada, ele foi direto para Kathua, uma distância de 25 milhas. 25 milhas, é só calcular, multiplicar por 1,6, quanto dá 25 milhas? Dá 25, mas que dá em torno de 40 quilômetros. 25 milhas é por volta de 40 quilômetros. Então, Mahaprabhu, ele saiu de casa, ele nadou, atravessou o Ganges nadando, o rio Ganges, e aí ele percorreu mais ou menos 40 quilômetros, 42 quilômetros, até chegar em Kathua. Ele chegou lá por volta das 9 ou 10 horas da manhã. Lá ele se aproximou do Keshava Bharati, que para receber o sannyasi. Keshava Bharati é o Guru Sannyasi de Mahaprabhu. No início da manhã,
os devotos, eles vieram ver Nimai, lá em Navaduipe isso, e eles encontraram Sati Devi como uma estátua, sentada na porta. Então ela não saiu da porta, ela estava imóvel como uma estátua. A porta estava aberta, tudo estava vazio. Qual é o problema, Sati Devi? Eles perguntaram. Ela lhes disse: eu estava esperando por vocês, devotos. Vocês podem tomar posse da casa. Eu irei para outro lugar. Eu não posso mais entrar nessa casa. Vocês são meus associados. Vocês são os verdadeiros herdeiros dessa casa. Tomem posse. E eles começaram a se aglomerar em torno dela e consolá-la. Você irá? Eles perguntaram. Dessa forma, eles vieram e a consolaram. Tentaram dar-lhe alguma esperança. De repente, os devotos ouviram que Nimai Pandit Shri Gauranga, ele havia deixado Navaduipe. Eles souberam que Mahaprabhu havia ido para Katwa, para o ashram de Keshavabharati, para receber sannyasi. Despedindo-se para sempre do povo de Navaduipe. Então Mahaprabhu, os devotos souberam que ele havia ido embora para receber sannyasi em Katwa de Keshavabharati. Uma sombra escura desceu. Muitos começaram a chorar e choraram muito por Mahaprabhu, por ele ter saído. Muitos deles começaram a ir para Katwa. Nimai Pandit era um estudioso sem precedentes, com belos traços. Ele era alto, justo e benevolente. Ele já havia enlouquecido as pessoas com o santo nome de Krishna. Ele libertou os dois grandes pecadores, Jagai e Madai, de sua vida desagradável, de sua vida não promissora. Eles haviam verificado, ele havia liberado o governante maometano, o Kazi, que havia quebrado a Mirdanga. Como um pandit famoso, Mahaprabhu ele derrotou muitos eruditos que vieram para conquistar Navaduipe, que era muito conhecida por sua alta cultura de aprendizado, especialmente de lógica. Mahaprabhu ele derrotava todos que iam debater com ele lógica. Ninguém conseguia vencer Mahaprabhu. Os pandits iam lá, e Navaduipe era o local que tinha mais pandits. Os mais eruditos estavam lá. Então Mahaprabhu ele libertou o Jagai Madai, ele libertou o Kazi, o governante maometano, na verdade, no Krishna Lila, era seu tio Kansa. Ele debatia com todos, ele vencia todos. Então ele tinha dado o santo nome já para todos. Estavam todos já totalmente entregues ao santo nome. E eles ficaram muito, muito, muito tristes. Choraram.
Naquela época, em Navadvipa, a lógica Nyaya, a adoração das energias materiais, Tantra e o hinduísmo oficial, Smriti, eles estavam em alta, na alta cultura de Navadvipa. Era altamente conhecido por sua erudição. Então, Navadvipa, ela era muito enaltecida por ter grandes pandits fazendo essas práticas, Nyaya, a adoração da energia material. A lógica, né, Nyaya, a adoração da energia material Tantra e o hinduísmo oficial Smriti. Era muito alta aquela região nessa época, o conhecimento deles. Se os pandits não pudessem derrotar os estudiosos de Navadvipa, eles não poderiam se tornar famosos. De longe, na Caxemira, Keshava Kashmir, ele teve que vir a Navadvipa para obter um certificado de que ele era um pandit, e ele foi derrotado por Mahaprabhu, por Nimai Pandit. Keshava Kashmir era um pandit tão grande, tão elevado, que havia rumores de que ele era o filho favorito de Sarasvati Devi, a deusa do conhecimento. Ninguém poderia enfrentá-lo. Ainda assim, ele foi derrotado por Mahaprabhu, por Nimai Pandit. Mas Nimai Pandit, ele deixou Navadvipa para sempre e ele aceitou a ordem renunciada de sannyasi, porque o povo de Navadvipa, ele não podia apreciá-lo. Mahaprabhu chegou a Katwa, onde as margens do Ganges havia um sannyasi chamado Keshava Bharati. Então, por que Mahaprabhu recebeu sannyasi? Porque ninguém aceitava ele, o que ele falava. Ele era um grihasta, ele era chefe de família, ele era casado com Vishnupriya dele. Então, ele não era reconhecido como uma pessoa evoluída, um pandit. Ele era reconhecido como um pandit, mas não como alguém que veio distribuir a mensagem de Deus. Então, o que ele fez? Ele veio aqui para salvar a todos, e ele estava, em vez de salvar, ele estava deixando todos indo para o inferno, porque imagina quem vai contra Deus. Quem vai contra um guru genuíno já se dá muito mal. Quem vai contra Deus. Então, o que ele fez? Ele falou, vou receber sannyasi. E na época, hoje ainda também, mas na época mais ainda, todo mundo respeitava um sannyasi. Sannyasi é o renunciado, ele faz um voto de renúncia. Então, na época, todo mundo respeitava o sannyasi. E Mahaprabhu, ele pensou, vou receber sannyasi para salvar a todos. E depois do sannyasi, ele começou a pregar pelo sul da Índia. Ele recebeu sannyasi com 24 anos, Mahaprabhu. Ele era muito jovem, como foi dito aqui, bonito, alto, extremamente opulento, um pandit, ninguém vencia ele no debate filosófico. Então, as pessoas de Navadvipa não acreditavam que ele tinha ido receber sannyasi. Ele contou para poucos associados dele que ele iria receber sannyasi. Pouquíssimos associados dele, Nityananda Prabhu, Murari Gupta, Mukunda Datta, Gadadhar Pandit, Swarupa Damodar, enfim, poucos associados dele
sabiam que ele ia sair de Navadvipa e receber sannyasa. E tem uma história também, nós lemos isso de Srila Maharaj há um tempo atrás, tem a história que está contada no livro Sri Chaitanya Mangal, composto por, deixa eu me lembrar quem compôs o Sri Chaitanya Mangal, Lochandar Sakura. Lochandar Sakura compôs esse livro, e esse livro ele fala especificamente, muito detalhadamente, a conversa de Mahaprabhu com Vishnu Priya Devi. Ele contou para Vishnu Priya Devi que ele ia sair, ia receber sannyasa, ela ficou muito perturbada e ela não queria deixar ele. Na verdade, não que ela não queria deixar, mas ela ficou questionando ele, o marido dela. Nenhuma mulher gosta que o marido saia de casa e receba sannyasa. Acabou o casamento. Aquele que recebe sannyasa, acabou o casamento. Ele vai se entregar para Deus. Ele faz um voto de entrega para Deus. Então, Vishnu Priya, Mahaprabhu começou a falar para ela que ele não era dela, que ele iria distribuir a consciência de Krishna. É uma conversa muito longa, está nesse livro, Sri Chaitanya Mangal. Então, Mahaprabhu saiu, os devotos ficaram todos tristes, claro, o pessoal de Navadvipa. E nós, na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele não, o humor dele de adorar Mahaprabhu não é Mahaprabhu como sannyasi. O humor de Srila Bhaktivinoda Thakura é o humor de Mahaprabhu em Navadvipa. É esse humor que Srila Bhaktivinoda Thakura, ele gosta de adorar Mahaprabhu. Em nenhum lugar da nossa missão, Srila Govinda Maharaj fala que na Índia, até um tempo atrás, 30 anos, mais ou menos atrás, não existia murti de Mahaprabhu como sannyasi. Não existia murti de Mahaprabhu com cabeça raspada. A nossa missão não adora Mahaprabhu com cabeça raspada, vestido de sannyasi. Nós adoramos Mahaprabhu de Navadvipa. Então tem uma diferença grande nisso, né? Srila Acharya Maharaj já explicou isso daí anteriormente. Então Mahaprabhu chegou, depois de nadar, atravessar o Ganges nadando e andar durante 42 quilômetros, ele chegou a Katwa, onde as margens do Ganges havia um sannyasi com um ashram de Keshava Bharati. Nimai foi até ele e pediu-lhe sannyasa. Keshava Bharati, de repente, ele descobriu que o seu ashram ele estava cheio de brilho. A princípio parecia que o sol estava nascendo diante dele. Então, ele viu que era uma pessoa brilhante se aproximando do ashram. Ele se levantou do seu asana e, com os olhos tensos, ele aproximou-se, maravilhado de Mahaprabhu. O que é isso? Ele pergunta. Ele pensou, então, ele percebeu que o grande devoto, erudito, Nimai Pandit, ele havia chegado. Ele apareceu diante dele, dizendo, eu quero receber sannyasi de você. Mas Keshava Bharati, ele não podia aceitar o pedido de Mahaprabhu, de Nimai Pandit. Estou encantado com a sua beleza, ele falou, e personalidade. Mas você é tão jovem. Mahaprabhu tinha apenas 24 anos de idade. E a sua mãe, a sua esposa e os seus guardiões, sem consultá-los, eu não posso ousar dar-lhe
a ordem, a roupa de sannyasi, de renúncia. Nesse interim, como era Makar Sankranti, um feriado famoso na Índia, muitas pessoas vieram tomar banho nas águas sagradas do rio Ganges. Eles se reuniram lá e o boato se espalhou como fogo. E na época não havia celular, na época não havia nada. Imagine só, o boato que Mahaprabhu estava lá, que Nimai Pandit estava lá, queria receber sannyasa, se espalhou rapidamente. Então, a notícia ela corre muito rápido. Mesmo naquela época, por volta de 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás, o boato se espalhou muito rapidamente. Então, quando se espalhou a notícia do sannyasa de Mahaprabhu, muitos homens se reuniram lá, até que uma grande multidão se reuniu. Foram chegando vários homens e formou uma multidão. Todos eles se opuseram ao sannyasa de Mahaprabhu. Alguns deles levantaram a voz em protesto, falando o seguinte: você, Keshava Bharati, nós não permitiremos que você dê sannyasi a este jovem. Ele tem família, a sua mãe, a sua esposa. Nós não permitiremos. Se você der sannyasi para ele, para esse encantador jovem, lindo, nós iremos quebrar todo o seu ashram imediatamente. Você não pode fazer isso. Mas Nimai Pandit, ele continuou pressionando, pedindo por sannyasi. Por fim, Keshava Bharati perguntou a ele, a Mahaprabhu: então, você é aquele Nimai Pandit sobre quem tanto nós ouvimos falar? Muitos grandes eruditos vieram para conquistar Navadvipa, a famosa sede do aprendizado. E você derrotou todos eles, todos os Pandits. Você é aquele Nimai Pandit? Perguntou Keshava Bharati. E Mahaprabhu respondeu: sim. Keshava Bharati disse a ele: eu posso lhe dar sannyasi, mas você deve obter a permissão de sua mãe. Caso contrário, eu não lhe darei sannyasi. Eu não posso fazer isso. Nimai, de repente, começou a correr em direção a Navadvipa para pedir permissão à sua mãe. Mas Keshava Bharati, ele pensou: Nimai Pandit, ele tem uma personalidade tão dominante, que ele pode fazer qualquer coisa, ele convence a qualquer um. Nimai foi chamado de volta. Keshava Bharati disse a ele: com a sua personalidade mais extraordinária, você pode fazer qualquer coisa. Você irá até lá, encantará os seus guardiões, obterá permissão e retornará. Nada é impossível para você. O Guru Sannyasi, né, Keshava Bharati falou isso. Nada é impossível para Mahaprabhu.
Na verdade, nada é impossível para a vontade de Deus. Se Deus deseja algo, aquilo vai acontecer. Nós não conseguimos dominar nada. É a vontade de Deus que prevalece. Se Deus quiser que algo aconteça, vai acontecer. E o nosso planejamento, nós lemos isso outro dia na aula de Silachara Maharaj. Todo o nosso planejamento, ele só vai acontecer se é a vontade de Deus. Se você tem o seu planejamento, a sua ideia, você quer fazer algo, só vai acontecer se for a vontade de Deus. Por isso que nós planejamos, sempre planejamos as coisas, mas normalmente não acontece o que nós planejamos. Por quê? Porque só acontece quando é o que Deus quer. Então, o Keshavabharati falou para Mahaprabhu: não adianta eu mandar você ir lá, falar com a sua mãe, com os guardiões. Não adianta, porque você vai convencer a todos. Você convence a todos. O que você quer, acontece. Então, Keshavabharati, ele percebeu que não tinha como ir contra a vontade de Mahaprabhu. Não tem como ir contra a vontade de Deus. E continuando aqui, o público comum, ele ficou muito enfurecido, dizendo a Keshavabharati: não podemos permitir que você desameace a este jovem. É impossível. Se eu fizer, destruiremos o seu ashram. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele começou a realizar um kirtan, cantando Hare Krishna e dançando loucamente. E a multidão, enfurecida, crescia. Então, cada vez mais chegavam pessoas enfurecidas, às vezes criando confusão. Assim, passou o dia inteiro se passou dessa forma, sem nenhuma decisão. A noite passou em Sankirtan. Então, Mahaprabhu ficou cantando, fazendo Sankirtan, mas a multidão enfurecida, que não queria que ele recebesse sannyasi, não queria que Keshavabharati desse sannyasi para ele. Isso aqui, esse texto foi retirado do Vulcão Dourado do Amor Divino. É um livro de Srila Bhakti Rakati, Sridhar Devi Goswami Maharaj. O Vulcão Dourado é o Amor Divino. E depois, nós vamos contar isso amanhã, porque é o dia do sannyasi de Mahaprabhu, mas depois disso, Mahaprabhu realmente, Keshavabharati aceitou ele para iniciá-lo como seu discípulo sannyasi, e ele foi raspar a cabeça, né? Chamaram um barbeiro que raspava a cabeça de todos. O barbeiro não queria cortar aquele cabelo longo, bonito que Mahaprabhu tinha, ele não quis cortá-lo. Depois finalmente ele resolveu cortar, e foi o último cabelo que ele raspou. Ele nunca mais trabalhou como barbeiro. Esse barbeiro, ele foi ser doceiro. Ele largou a profissão dele, porque Mahaprabhu, ele cortou o cabelo lindo de Mahaprabhu para receber sannyasi. Mas amanhã vamos contar essa história. Nós temos aula de Silachara Maharaj falando sobre isso, de Srila Govinda Maharaj também falando sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, pode fazer. Nós já lemos aqui sobre a história de um dia antes de Mahaprabhu receber o sannyasi. Ainda temos um tempo para ler, então vamos continuar a leitura da aula que estávamos lendo na quinta-feira à noite. Ontem não tivemos a live da manhã nem da noite,
mas hoje estamos de volta e pela misericórdia de Krishna vamos continuar. Deixe-me ver onde paramos aqui a leitura da quinta-feira à noite. Eu acho que estava aqui, serviço sem apego. Deixa eu ver se é esse daqui o texto. Só mais um minuto. Esse texto aqui já lemos. Vamos ver o próximo. Eu creio que é esse aqui agora. Então vamos lá. O subtítulo da aula é Cuide de sua semente. Eu acho que paramos aqui mesmo. Falando que nós recebemos a semente da trepadeira devocional do Guru genuíno, mas nós temos que regar todos os dias. O que é regar a semente da devoção? É fazer principalmente Shirava Nakirtan. Escutar sobre Deus, falar sobre Deus. Escutar as canções, cantar as canções. Essa é a água que vai regar a semente. Paramos aqui mesmo. Deixa eu achar aqui onde que é. Só um minutinho aqui que eu já estou perto de onde estávamos. Paramos aqui. Esse verso aqui é onde lemos a última coisa, na quinta-feira à noite. Então o verso diz o seguinte: tendo viajado por todo o universo e obtido a misericórdia de Guru e de Krishna, uma alma afortunada, ela recebe uma semente da trepadeira devocional. Como jardineiro, eles devem plantar essa semente e regá-la com a prática, ouvindo e cantando. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151, 152. Então, nós, após milhares e milhares de renascimentos aqui no mundo material, nós tivemos a misericórdia do Guru e de Krishna. Só um minutinho aqui que tem uma parte anterior.
Então vamos lá, ler aonde começamos. Ontem houve um festival de casamento em uma família rica em Bihar. Eles comemoraram muito, mas quando dispararam as armas, aqui no caso, quando soltaram os fogos de artifício para o céu, alguma desses festim caiu e matou um irmão de um noivo. É a Era de Kali. Isso daí aconteceu outro dia, não sei se foi no Natal, quando foi no Ano Novo, soltaram fogos e pegou numa pessoa e matou aquela pessoa. Então, veja só, Silat Maharaj está contando igual isso aconteceu na Índia também. Era um casamento de pessoas ricas, soltaram os fogos de artifício e esses fogos caíram em uma pessoa, o irmão do noivo, e matou o irmão do noivo no dia do casamento. Veja só, como é Kali Yuga, como disse Silat Maharaj. Isso é Kali Yuga. Isso acontece sim. Só um minutinho. Numa festividade, num casamento, foi morto o irmão do noivo. Isso é Kali Yuga. De uma forma ou de outra, eles têm que morrer. Qualquer um vai morrer de algum jeito. A morte é inevitável. Você sabe disso, disse Silat Maharaj. Há um exemplo também. Há uma lagoa toda coberta por cochuripana. O que é cochuripana? Água-pés, aquela planta que dá nas águas. Se você jogar uma pedra naquele lago, você verá um pouco de água, mas então vem uma onda e a água fica novamente coberta. Eu vi quando um amigo de uma pessoa morreu, eles vieram a Gurudeva dizendo: para que serve essa vida? Perguntaram para Srila Govinda Maharaj: para que serve essa vida? Ela é inútil, é para nada, são apenas alguns momentos de diversão nessa vida. Mas não sabíamos antes que nós devemos praticar a consciência de Krishna. Veja só o que foram falar para Gurudeva. Eles não sabiam que essa vida é para praticar a consciência de Krishna, porque eles achavam que essa vida não era nada, são só poucos momentos de diversão. Eles vêm emocionalmente, mas 10 dias depois, eles voltam para o mundo material. As pessoas vão para o templo, participam lá no festival durante 10 dias, mas isso tudo é emoção, depois voltam para o mundo material. Certa vez, um homem, ele nos convidou: você deve vir à minha casa, ele fala, amanhã eu alimentarei você e o seu grupo pela manhã, ao meio-dia e à noite. Eu darei praçada 3 vezes ao dia para vocês. Não vá a nenhuma outra casa. E eu disse a ele: todo mundo quer que nós vamos a uma casa diferente a cada dia, para que possamos fazer todos felizes. Mas você está dizendo que nós devemos honrar a praçada em sua casa 3 vezes ao dia.
De qualquer forma, eles nos disseram para vir e eu concordei. Ele era um homem importante naquela aldeia. Quando chegamos, ele me mostrou a sua nova casa, o seu quarto, o banheiro, etc. Ele disse: nós vamos inaugurar a casa e fazer Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas. E ele contou toda a sua história e se gabou de ter feito tanta coisa. Sempre eu, ele falando. No dia seguinte, pela manhã, ele foi cortar uma pequena árvore no portão principal e havia uma pequena cobra perto dessa árvore. Ele estava prestes a cortar a árvore, mas a cobra o picou e ele não levou nem 3 minutos para chegar ao hospital. O hospital ficava perto da sua casa. Apenas 3 minutos. E a sua vida foi tirada. Então veja só, o homem rico, famoso, tinha uma casa maravilhosa, convidou Srivacharya Maharaj para ir lá e falou que ia oferecer 3 prasadas por dia, ia fazer um festival de Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas no dia seguinte. Só que ele foi cortar a árvore que estava do lado do portão da entrada, uma cobra picou ele e ele morreu em menos de 3 minutos, ele morreu. Em menos de 3 minutos ele morreu. Como disse o Acharya Maharaj, a nossa vida pode ir a qualquer momento. Eu vi com meus próprios olhos como as pessoas morrem. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: nós sempre tomamos o veneno perigoso do prazer dos sentidos, dos prazeres materiais. Eu contei hoje, cedo, sobre a busca amorosa ao servo perdido, Krishna. O Senhor sempre quer o nosso serviço. O próprio Krishna diz: não aceito comida de todo mundo, aceito o serviço dos devotos, não de mais ninguém. Então Deus, ele aceita o serviço para ele somente de devotos, ele não aceita de qualquer um. Por isso nós temos que ter iniciação com o Guru genuíno. Nós falamos sobre isso na quinta-feira. O Guru genuíno é o único que faz o serviço e Krishna aceita. Ele não aceita de qualquer um. Krishna aceita tudo de um devoto, mas não aceita nada de um não devoto. E nós não somos devotos ainda. O devoto real é o Guru. Nós somos aspirantes a devoto. Então o Guru faz tudo e nós somos usados para fazer o serviço. É isso que acontece na nossa vida devocional. E aí vem aquele verso aqui, né? Que eu tinha lido logo no começo. Tendo viajado por todo o universo material e obtido a misericórdia do Guru e de Krishna, uma alma afortunada, ela recebe uma semente da trepadeira devocional. Como jardineiro, eles devem plantar esta semente e regá-la com práticas devocionais, ouvindo e cantando os santos nomes e pregando. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Maria Lila, capítulo 19, verso 151 e 152. Então nós vamos continuar essa leitura na aula da noite. Hoje, na verdade, é sábado. Nós vamos ler, todo sábado nós lemos o Sri Chaitanya Bhagavata. Então, se der tudo certo, hoje vamos ler o Sri Chaitanya Bhagavata
E amanhã de manhã continuaremos essa aula aqui de Silachala Maharaj. Então, o título dessa aula, para nós não esquecermos, cuide da sua semente, cuide da sua semente da trepadeira devocional. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário, antes de cantarmos o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não tivemos perguntas nem comentários, então vamos cantar todos juntos Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem está participando conosco hoje da transmissão. Hare Nam Krishna Jadavaya Namah. Hare Nama Krishna Jadavaya Namah. Hare Nam Krishna Jadavaya Namah. Hare Nam Krishna Jadavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudan.
Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Jaya Nitai Jaya Gora, Nita Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gora Hari Bo, Nita Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão pelo Facebook. Nós temos aqui conosco hoje o Vijaya Aksha Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, Radhakanta Prabhu também conosco, Sheldon também conosco aqui, Randall Rodrigues também participando conosco. Deixe-me ver quem mais. Temos aqui o Ramanuja Dasanuja Prabhu, a Silvia Carla Roberto, minha prima, também assistindo aqui conosco, Shanta Kunvar também conosco aqui, Arjuna Krishna Prabhu, o Rimon Ghosh Prabhu, e o Kumar Das também aqui, Kumar Prabhu assistindo conosco. Então agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha, Dandavad Pranam a todos, um bom dia, e também a Márcia que participou conosco. Enquanto eu vejo se tem mais alguém, vocês ficam vendo as deidades terminar a live mostrando as deidades do Templo de São Paulo.